Bom dia, amados irmãos, amigos. Nós estamos novamente entrando nessa live com os irmãos, agradecendo a oportunidade e a bênção do nosso Deus de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E louvamos essa oportunidade, sim, que Ele tem nos concedido de manter a igreja alimentada, fortalecida, e agradecemos a todos os irmãos que sempre nos acompanham, sempre estão conosco, sempre estão também nos assistindo, também nos ajudando a compartilhar desse momento de adoração, desse momento de louvor, desse momento de gratidão ao Senhor. Aqui nós aprendemos da palavra de Deus e procuramos edificar os nossos irmãos com a mesma. Nós queremos dar o nosso bom dia a todos, louvar ao Senhor por esta oportunidade de participarmos deste culto, já que nós não estamos no templo, não temos ainda essa oportunidade de voltar com toda a igreja, de todos os irmãos estarem reunidos novamente por uma questão de saúde pública, e temos aqui esse meio de poder estar levando aos irmãos a palavra de Deus. Então nós já agradecemos os irmãos que estão conosco nessa manhã, os que já acordaram cedo, que já estão também nessa live e que fazem parte desse momento de adoração. Também os irmãos que já deram o seu bom dia, aqui irmã Ieda, irmão Ademir, irmã Cristiele, irmã Cristina, também os outros irmãos aqui, aparecendo aqui os outros, o irmão Carlos Marinho, a irmã Régia, José Lima, irmã Ceis Araújo, o Juscelio Tavares. Deixa eu ver quem mais aqui está conosco. Tem o Gladys, tem a Rai, também tem a irmã Milene, irmã Zilda, irmão seu Manuel. Nosso bom dia a vocês, a irmã Dora. E os outros aqui não aparecem, mas nós temos mais irmãos que com certeza sempre estão nos acompanhando nas nossas transmissões aqui. Então, louvamos a Deus pela vida dos irmãos e agradecemos sim a oportunidade de poder estar auxiliando na edificação da igreja. Os irmãos aqui dando cada um dando seu bom dia, e a gente louva a Deus pelos que já estão conosco. Então, o frio não guardou alguns desses na cama, Agradecemos por bondade do nosso Deus, de mais um dia que Ele nos concede, de uma boa noite de sono, e esse tempo que nós temos para meditar na palavra de Deus. Estamos estudando em Pedro, 1 Pedro, e hoje nós vamos ver no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 21, lembrando que o contexto a qual Pedro escreveu e para quem escreveu esta carta estavam enfrentando desafios, lutas, perseguições e um momento realmente também de dor. E ele escreve para fortalecer esses irmãos, trazendo assim a palavra do Senhor como um consolo. Esse é o nosso objetivo, mostrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, e até aquilo que possa parecer de ruim que aconteça conosco, ainda assim será de bênção para as nossas vidas, porque Deus proporciona uma vida triunfante em Jesus Cristo. Então nós queremos mais uma vez agradecer aos irmãos que já estão conosco, todos que já fizeram o seu comentário, aqui vários
que já estão conosco na live, e só aumentando, o irmão Ricardo e Leila, também a Juraci, o irmão Ayrton, e os demais irmãos, né, a Vânia, o Donato, o Daniel, todos que já fazem parte desse momento que nós nos reunimos. Nós vamos aproveitar e ouvir um louvor, né, que tem também a ver com o que nós queremos falar, e esse louvor para a edificação, para o fortalecimento de cada um dos nossos irmãos, com o título da música, né? Não temas, né? Não temas, ou saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas e pode nos auxiliar. Música do grupo Logos, Não Temas. Não temas, não temas, porque você é um escolhido, não temas, porque o Senhor está no controle, a palavra que Ele nos deixa, para que a gente possa, então, participar desta
a vida cristã, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades, nas lutas, confiando no Senhor. É isso que nós queremos falar, e agradecendo os irmãos também, que acabaram de entrar, né? Irmã Clícia, irmã Leninha, os irmãos ainda André, Moisés e outros que já deram o seu bom dia aqui à igreja, estão conosco. Então, voltando a nossa atenção agora a 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 13 até o 17, a Bíblia nos diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo, nós mais uma vez recorremos ao Senhor para conhecermos melhor a Tua Palavra, pedimos a iluminação do Teu Espírito, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e viver a Tua Palavra para honrar e glorificar o Teu nome. Seja com cada um de nós, Senhor, nos dá força, nos dá sabedoria para andarmos segundo a Tua vontade. No nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. No meio das adversidades, no meio das lutas, o que nós devemos fazer? Existe uma frase no campo esportivo que a melhor defesa é o ataque. Que para a gente se defender bem, temos primeiro que atacar. Mas na vida espiritual, no campo espiritual, como nós podemos nos defender dos ataques? O que nós devemos fazer para estar bem protegidos dos ataques ou até mesmo nos livrar dos ataques do inimigo? Eu acredito que é isso que Pedro quer ensinar nesta passagem. Ele quer ensinar o que nós devemos fazer quando nós sofrermos ou até mesmo evitarmos o ataque sobre nossas vidas. E aqui o que ele ensina nos mostra como nos comportarmos, como nós podemos agradar a Deus mesmo na adversidade. Então a frase poderia ser: a melhor defesa para o crente é uma vida zelosa, ou uma vida reta, uma vida que agrade a Deus. E observando isso, nós podemos então dizer que cada crente deve ter uma vida zelosa do bem para a glória de Deus. Cada um de nós deve ter uma vida zelosa no bem para que Deus seja glorificado. Fazer isso é fácil? De forma nenhuma. Não existe um evangelho fácil. Não existe uma vida cristã fácil. Sempre nós vamos enfrentar dificuldades. E Pedro começa a nos mostrar que essas dificuldades podem ser também escadas ou podem ser meios para que a gente mostre uma vida zelosa, para que a gente mostre uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus. Então ele começa a mostrar, e eu quero destacar isso, que uma vida zelosa no bem afasta maus tratos. E a gente vê isso a partir do versículo 13 e 14. Ele faz então uma pergunta: quem há de vos maltratar? Quem é que vai maltratar vocês se praticardes o que é bom? Se praticarmos o bem? Quem é que há de nos maltratar se nós fizermos as coisas certas? Se nós fizermos as coisas boas? Quem é que irá nos maltratar? Então, se nós formos zelosos, a ideia é a pessoa que está imitando a Jesus,
procurando seguir os passos da bondade de Jesus, procurando demonstrar a vida cristã na prática, então nós vamos ser conhecidos em nossos meios, ou os meios que vivemos, como pessoas boas, como bons vizinhos, como bons funcionários, como bons cidadãos. Nós vamos ser conhecidos como boas ovelhas, ou seja, nós vamos ser conhecidos como bons cristãos. E é isso que ele está nos ensinando a viver para que a gente afaste os maus tratos. Os maus tratos geralmente acontecem com pessoas rebeldes, com pessoas desobedientes, com pessoas que não têm um bom comportamento, não têm um bom testemunho, por isso os maus tratos. E quando nós praticamos o que é bom, nós vamos ser até louvado pelas autoridades. As autoridades vão observar esse bom comportamento em nós, como a Bíblia nos mostra isso em Romanos, no capítulo 13, versículo 3, a parte B, que nos diz assim: e se quando se faz o mal, queres tu não temer a autoridade? Versículo 3, Romanos 3, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então, faz o bem e terá louvor das autoridades. Ou a prática do bem, uma vida zelosa, evita ou afasta os maus tratos. Até mesmo pessoas más, pessoas que têm uma má índole, elas vão nos respeitar pela nossa vida zelosa. Se você percebe isso, fica até mais claro quando se leva o evangelho nos presídios ou em lugares onde as pessoas que estão lá pagando por sua pena recebem de fato isso com bom grado, porque sabe que muitas dessas pessoas estão fazendo o bem por elas, estão buscando o bem delas, ou as veem com amor, então elas também elogiam isso, elas também veem com bons olhos. A nossa vida ao fazer o bem será de grande defesa diante dos maus tratos. É importante ter uma vida zelosa. Posso lembrar de um episódio específico que aconteceu comigo, algo rápido, quando era ainda jovem. Ao andar com outros amigos, pelo menos mais 2 amigos, eles fizeram uma maldade com uma pessoa da rua e eu estava no meio. Mas não tinha participado daquilo, até porque nem sabia que eles estavam fazendo. Eles, de certa forma, disfarçaram e me deixaram sozinho no canto e foram lá fazer a maldade. Isso deu problema até com a polícia. E a gente ficou um pouco receoso, achando que o nosso nome estava lá na delegacia. E lembro que minha mãe foi para saber o que houve. E o pai da moça a qual tinham feito a maldade disse: não, seu filho não tinha nada a ver com isso não. A gente conhece ele. E isso, de uma certa forma, é bom porque a prática do bem foi reconhecida, ou a ausência ali de fazer aquilo que era errado. E às vezes nós nos enrolamos até, de uma certa forma, por estar com más companhias. Até as más companhias podem nos trazer uma vida prejudicial. Então, se nós praticarmos o que é bom, se nós fizermos o que é bom, nós vamos afastar aquilo que é mal. Uma vida zelosa, uma vida que agrade a Deus, uma vida que esteja de acordo com o Senhor Jesus Cristo nos deixou, vai nos ajudar a nos afastar daquilo que é mal, daquilo que nos traz dor. Agora, Pedro também nos diz que há uma possibilidade de sofrermos. Assim, a vida cristã, como eu falei, não elimina o sofrimento. Mas a possibilidade que a gente pode ter aqui de sofrer os maus tratos é por uma causa só. E ele vai dizer: mas se ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, por causa daquilo que é justo, bem-aventurados sois.
E aqui ele está dizendo, se você tem uma vida zelosa no Evangelho, e por causa do Evangelho, porque você imita Cristo, você sofre, é possível isso acontecer num país que persegue uma religião, que persegue a fé, que persegue aquilo que você acredita por você ser realmente bom. É possível isso acontecer, então a Bíblia diz, bem-aventurados sois. E é possível a gente sofrer maus tratos pelo Evangelho quando a gente não abre mão da verdade, quando a gente procura defender aquilo que é certo, quando a gente combate as falsas doutrinas, os falsos cristãos, quando a gente combate as heresias, sem jamais negar a Cristo, é possível sofrer. E quando isso acontecer, bem-aventurados sois. É o que Pedro está dizendo aqui. Ou não fique com medo. Não tema. Não tema porque vocês estão sofrendo ameaças ou maus tratos pela prática do que é correto. E claro que ele, ao nos ajudar a pensar desta forma, não fique preocupado, não fique amedrontado com as ameaças, porque vocês estão fazendo a vontade de Deus. Isso vai provar que nós temos o Espírito de Deus, que nós temos o Espírito da glória e que nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. O que nós podemos também mostrar com destaque, lá em 1 Pedro, aqui no capítulo 4, versículo 14, que ele diz assim, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se pelo nome de Jesus nós somos maltratados, se nós somos perseguidos, se nós somos colocados à margem da sociedade porque cremos em Jesus Cristo, então isso prova que de fato nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós somos bem-aventurados, que repousa em nós esse Espírito Santo do Senhor. Então isso aqui é a forma de agradecer a Deus. Também prova que nós somos do reino dos céus e temos galardões a respeito disso. E me chama a atenção muito o texto que aparece em Mateus no capítulo 5, versículo de 10 a 12, também ligado a essa questão dos maus tratos pela prática daquilo que é justo, pela defesa daquilo que agrada a Deus. A Bíblia diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então os perseguidos e que sofrem maus tratos por causa da justiça têm grande galardão nos céus. E aí o apóstolo Mateus diz, foi por causa disso que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, porque eles viviam de forma zelosa para com Deus e eles sofreram maus tratos. O que isso prova também é para nós lembrarmos as palavras que o Senhor Jesus disse a Paulo, que viver para Cristo não elimina as dores. Ele vai dizer isso em Atos, no capítulo 19, versículo 16, pois eu lhes mostrarei que importa sofrer pelo meu nome. Essa ideia, essa teologia de que a gente ao viver para Cristo não sofre, é mentirosa. A ideia de que a gente não tem que aceitar o sofrimento é mentirosa. Isso depende da nossa vida próxima a Deus. E quanto mais nós nos aproximarmos a imitar a Jesus, é provável que também vai aumentar as perseguições e os maus tratos. Quanto mais a gente procurar imitar a Jesus. Mas se isso acontecer, é grande o galardão para essas pessoas que imitam a Jesus. Servir ao Senhor, aqui enfrentar os maus tratos por causa da justiça, também é para que a gente receba a graça de participar disso.
Porque a Bíblia diz lá em Filipenses 1:29 que nos foi concedida a graça de padecer isso por Cristo e não somente de crer nele. Crer em Jesus Cristo já é uma graça maravilhosa. Mas sofrer ainda por causa dele, eu creio que é algo também que a gente pode dizer, como eu poderia me igualar a Cristo? Ou como eu poderia sofrer como Cristo sofreu? E ele me privilegiou de participar também dessa graça de sofrer em seu nome. Era isso que os apóstolos viam quando eram surrados, quando eram apedrejados, quando sofriam os maus tratos. Eles se achavam indignos de sofrer igual Jesus Cristo sofreu. Era para eles honra demais, né, de passar pelo que Cristo sofreu, ou de passar a mesma coisa que ele passou. Agora, se nós estamos sofrendo maus tratos, por qual motivo é? Por que nós estamos realmente sendo perseguidos? É pelo nome de Jesus? É porque temos uma vida zelosa? Ou porque temos uma vida errada? Ou porque a nossa vida não está coerente com as Escrituras? Porque eu sei que muitos de nós sofrem nesse mundo que jaz no maligno, mas muitas vezes sofrem porque tem a vida errada, porque não tem um bom testemunho, sofre perseguição às vezes dos chefes, dos patrões, sofre perseguição das autoridades porque não está de acordo com as Escrituras, porque não é zeloso no bem. Quem é zeloso no bem e tem uma vida zelosa naquilo que faz, que imita realmente a Jesus Cristo, afasta os maus tratos. É isso que o Senhor está nos mostrando por meio de Pedro. Mas ele também nos mostra que uma vida zelosa, que o segundo ponto que nós podemos destacar, é que também santifica Cristo como Senhor. Uma vida zelosa no bem santifica a Cristo como Senhor, e a gente vê isso a partir do versículo 15, quando ele diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. O que é santificar a Cristo em nosso coração? O que isso significa para nós? Santificar a Cristo em nosso coração é fazer um altar para Ele em nossas vidas, em nosso ser, ou é colocar o Senhor sempre no centro, e a ideia das nossas vidas aqui é glorificar a Ele. Então, como eu posso santificar a Cristo em meu coração? Como eu posso construir um altar para Ele no meu coração? O apóstolo Pedro vai dizer, a primeira coisa é estando preparados para responder acerca da vossa fé. Para me responder aqui a todo aquele que perguntar a razão da minha fé, eu tenho que conhecer a minha fé. Eu tenho que me preparar nesta fé. Eu tenho que desenvolver esta fé. Eu tenho que conhecer a Bíblia mais profundamente. Eu tenho que fazer uma defesa da minha fé consistente e passa em primeiro plano não só pelo conhecimento das Escrituras, mas pela prática das Escrituras. Então ele diz, faça um altar no seu coração para Jesus, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando preparados, prontos para responder. E estar preparado aqui se manifesta verdadeiramente na hora da perseguição. Estar preparado, a gente só descobre de fato se estamos preparados quando nós somos confrontados pela nossa fé. E aqui a gente pode perceber que também revela não só o nosso despreparo na hora da perseguição, como revela também se nós verdadeiramente somos servos, filhos ou não de Deus. Pedro disse que amava Jesus e estava pronto para morrer por ele. Isso ele falou antes da conversão. Quando foi provado, ele negou que conhecia Jesus. Agora, quando Cristo passou a ser o centro da vida de Pedro,
ele não teve mais a vida valiosa para si mesmo. E a gente consegue ver isso logo depois da sua conversão, no capítulo 4 de Atos, que ele está pronto não só para sofrer, também para morrer por causa de Cristo. Ele diz que não se calaria mais em falar da sua fé. E ele enfrenta o sinédrio ali, mostrando que importa obedecer a Deus, importa fazer a vontade de Deus, uma vida realmente transformada, uma vida que estava pronta agora para defender a sua fé com conhecimento. A gente lembra também de uma passagem em Números, no capítulo 20, versículo 12, que Moisés e Arão deixaram de santificar a Deus no meio do povo e eles foram punidos. Isso a gente pode ler lá em Números, no capítulo 20, versículo 12, que a Bíblia diz assim: Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. E aqui houve dúvidas. Moisés e Arão não demonstraram de fato diante do povo que Deus podia fazer, que já tinha feito. E eles estavam numa pressão muito grande e duvidaram que Deus era capaz de suprir todas as necessidades daquele povo. Eles não santificaram a Deus no meio do povo, porque nos seus próprios corações havia dúvidas. Quando Cristo de fato é Senhor dos nossos corações, nós não tememos os homens. Nós não nos preocupamos o que eles vão fazer conosco. Nós nos preocupamos muito mais do que com Deus ou o que Deus pensa de nós. Então, santificar a Cristo em nossos corações é defender aquilo que nós acreditamos, mas não é defender simplesmente por defender, é defender com sabedoria. Veja que Pedro diz que nós devemos estar preparados, e preparados aqui, ele vai mostrar o que é estar preparado. Versículo 16, fazendo-o, todavia, com mansidão. Então, defender a nossa fé aqui não é algo que nos dá o direito de ser grosseiros, arrogantes, prepotentes sobre os que pensam diferente. Defender a nossa fé aqui, como ele nos mostra, é com mansidão. E a primeira forma de defender a nossa fé é não somente falando, mas vivendo. É manifestando a fé. Não adianta a gente fazer como aparece naquela piada, dizer que somos pacientes e viver de uma forma totalmente impaciente. Ele mostra que é uma forma de vida. No final do versículo 16, que a gente leu aqui, ele diz que nós devemos agir de tal forma que as pessoas fiquem envergonhadas, porque nos difamam, e quando observam o nosso bom procedimento, elas se envergonham. O procedimento correto. Final do versículo 16 diz assim: Fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Eu falo mal, mas quando veio de fato o nosso bom procedimento, elas vão ficar envergonhadas. Então, defender a fé com sabedoria, em primeiro lugar, é praticar aquilo que acredita. Depois, não com arrogância ou prepotência, como eu falei, nem com vanglória ou autoritarismo, porque eu sou melhor, porque eu conheço mais, porque eu sei mais do que vocês. Não, com mansidão, tendo boa consciência, de modo que naquilo que falem contra vós outros fiquem envergonhados. Então a ideia aqui é fazer a defesa com sabedoria, fazer a defesa de forma certa, não com palavras duras, porque a palavra dura suscita a ira. A palavra dura traz divisão. A palavra dura não une.
E a Bíblia também nos mostra isso em Colossenses 4, verso 6, quando ela diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Defender a nossa fé não nos dá o direito de ser agressivos. A gente tem visto recentemente, as redes sociais mostram num canal de televisão o debate geralmente do mesmo assunto de dois pontos de vista, e especificamente esse debate que eu estou falando, várias pessoas do lado opositor já passaram, e o que aquele que defende uma posição mais à direita permanece. O que a gente percebe é que os da ala esquerda, da esquerda, não tem argumento, perde o controle, às vezes são arrogantes, são ignorantes e acabam não permanecendo. Por mais que algumas vezes queiram defender aquilo que acreditam, não sabem como defender. Até porque não tem argumento, e quando não tem argumento, geralmente usa o tom de voz elevado ou a ignorância. É assim a atitude de quem não tem argumento, ou de quem não acredita de fato naquilo que está manifestando. E a nossa fé deve ser defendida com sabedoria. É a nossa fé, eu vou dizer, nós temos que defender a nossa fé, não é Deus. Deus sabe se defender. Ele se defende perfeitamente. Mas aquilo que nós acreditamos que Deus é e que Deus faz em nossas vidas, devemos ter sabedoria para defender. Em 2 Timóteo 2:25, a Bíblia diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. É com mansidão. Defender a fé da forma que Pedro nos diz aqui, com sabedoria, de fato é saber santificar a Cristo em nosso coração. Mas santificar a Cristo também em nosso coração é estar pronto para sofrer novamente pelo que é bom. E aí ele vai concluir aqui no versículo 17, quando ele diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Então, se há uma escolha aqui, se nós podemos escolher pelo que sofrer, é melhor sofrer pelo que é justo. Então é melhor sofrer por uma vida zelosa. É melhor sofrer por imitarmos a Cristo do que por imitarmos o mundo. É melhor sofrer por algo que glorifique a Deus do que por algo que nos afaste de Deus. Quando nós santificamos a Jesus em nosso coração, nós vamos entender o que é melhor para nós, ou para passarmos por esse sofrimento. Só que isso, aqui quando nós somos colocados em situações difíceis para responder à razão da nossa fé, Deus nos vai dar sabedoria. Principalmente nos fazer lembrar daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente guardou no coração, daquilo que nós nos dedicamos a aprender. Mas mesmo que a gente defenda a nossa fé com sabedoria, não evita, como eu disse anteriormente, como Pedro coloca aqui, não evita também que sejamos tratados às vezes de forma ruim, que venham os maus tratos, mas como o próprio apóstolo disse, bem-aventurado nós somos se passarmos por isso por causa de Cristo. Podemos tirar aqui alguns exemplos de alguns que defenderam a sua fé. Pedro e João, quando defenderam a sua fé, eles foram presos. Eles sofreram maus tratos. Estevão, no capítulo 7 de Atos, quando defendia a sua fé, ele foi apedrejado, ele foi morto por defender a sua fé. Mas lembra que ele contemplou a glória de Deus, que ele viu a glória de Deus, que ele estava vendo algo muito superior. Paulo, diante dos judeus, ao defender a sua fé, levou uma surra. Atos 21. Então, servir ao Senhor, viver de acordo com a sua palavra,
não afasta completamente os maus tratos. O que pode nos livrar dos maus tratos é uma vida correta, uma vida que esteja de acordo com as Escrituras. E se por acaso nós sofrermos, seja por causa disso, por causa da justiça praticada. Não porque fazemos as coisas erradas no mundo, não porque imitamos o mundo. Isso não traz proveito nenhum. Jesus nos ensina o que é estar pronto para aceitar a vontade de Deus. O que é santificar de fato o Filho de Deus em nosso coração. Mateus 26:39 nos diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Santificar a Cristo em nossos corações é estar pronto para aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. E entendendo que os nossos sofrimentos devem ser por causa da justiça. Se chegar sofrimento em nossas vidas, devem ser porque nós praticamos o que é justo, porque nós imitamos a Cristo, não por imitar ao mundo. A nossa vida é zelosa do bem. Nós temos procurado viver para agradar a Cristo. Temos santificado a Ele em nossos corações. Sabemos responder de fato a razão da fé que há em nós. E temos tido sim uma boa defesa contra os maus tratos, fazendo o que é bom. É isso que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. Por mais que a gente venha sofrer neste mundo, e é isso que eles estavam passando, sofra por causa de Cristo, por causa da justiça, não por causa dos nossos erros, não por causa dos nossos pecados, não por fazer o que é ruim, mas pelo que é bom, por fazer o que é bom. Que Deus nos ajude a afastar os maus tratos das nossas vidas, principalmente praticando aquilo que é justo, aquilo que glorifica a Deus. É o nosso desejo para toda a igreja, é o nosso desejo para aqueles que ainda não conhecem Jesus, que possam conhecer de fato o que é santificar a Cristo em nossos corações. Quero agradecer mais uma vez aos irmãos e dar um bom dia a todos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos juntos estar vivendo de uma forma que glorifique ao nosso Deus. Finalizando aqui, quero dar o bom dia aos irmãos que entraram depois, no tempo da mensagem. A irmã Ângela, né? Também dando bom dia aos irmãos. Tá com a sua mãe em casa, né? Que bom. A irmã Auxiliadora, também dando bom dia. O Neto Pontes, dando bom dia. A irmã Margarete, também está com a mamãe, né? Como ela está, tá bem? Deus abençoe aí, viu, minha irmã? Quem mais aqui? Deixa eu ver, tem uns que não apareceu aqui, acho que a parte do comentário aqui não apareceu, mas todos os irmãos que acompanharam conosco nessa manhã, queremos agradecer. Tem vários aqui, irmã Régia, né? Também acho que já tinha falado, irmão Edson Rodrigues, irmã Ceiça Araújo, Gladys e outros mais, Carlos Marinho, Abner, Elivelto, a Sionilde Costa, lá de Sena. Então, os irmãos que estiveram conosco, nosso agradecimento e que Deus abençoe suas vidas. Tenhamos um domingo abençoado para honrar e glorificar o nome do Senhor, como nós aprendemos aqui, tendo uma vida zelosa. Então, bom dia a todos. Fiquem na paz do Senhor.